Olá, graça e paz, irmãos. Hoje nós estaremos, mais uma vez, trazendo um pouco mais da porção da Bíblia Sagrada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje nós estaremos trazendo um versículo sugerido pelo apóstolo Paulo de Gálatas 4, verso 19, algo que me chamou muito a atenção. E esse versículo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. A sugestão de Paulo aqui nesse versículo é que Cristo, quando recebido, ele precisa ser formado em nós. E ainda em Gálatas, mas o capítulo 6, Paulo ainda vai dizer assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero lhe convidar a pensar um pouquinho sobre esta questão de que Cristo precisa ser formado em nós. Eu pensei em tantas coisas para poder explicar essa questão de Cristo ser formado, mas o que o Senhor ministrou no meu coração é o Pai Nosso que Jesus ensinou, ele nos ensinou em Mateus 6, de 9 a 13, e cada versículo desta oração nós poderemos aprender um pouco, não tudo, porque há muitas outras coisas, mas um pouco do que seria Cristo ser formado em nós. Então, esse versículo primeiro do Pai Nosso diz assim: Jesus ensina, vocês devem orar assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que antes os judeus eles não conheciam a Deus como Pai, eles sempre achavam Deus um Deus distante, um Deus soberano, um Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus vai inaugurar esse tempo novo de que Deus, ele é o nosso Pai. Eu sei que tem muita gente que não tem uma referência paterna na terra muito boa, não tem um exemplo muito bom, mas Deus é o Pai por excelência, é o Pai cuidadoso, é o Pai zeloso. E nós podemos ver isso quando, lá em João 3,16, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira, ele nos amou como Pai, ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor de Pai, um amor sacrificial, um amor de doação, um amor de atitude. E o Senhor, ele vai nos dizer isso, que ele é nosso Pai, que ele nos cuida. E quando Jesus ele começa a ser formado em nós, existe uma paternidade. E essa paternidade é do nosso Pai Celeste. E ele vai formando Cristo em nós. No versículo seguinte, ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos entender que para que Cristo seja formado em nós, é preciso que ele seja rei na nossa vida, que ele reine, que ele tenha a soberania, o primeiro lugar, ele seja o primeiro em todas as questões da nossa vida. Ele precisa reinar. Nós vimos, inclusive, uma sugestão dele mesmo. O Senhor ele vai dizer em Mateus 9,16, meus irmãos, e eu posso comparar isso do reinado de Jesus, é que ninguém coloca um remendo novo num pano velho. O que tem a ver esse versículo com o reino de Cristo em nossa vida? Na verdade, hoje nós percebemos que existe muita gente querendo viver um evangelho que se encaixe na sua vida. Ele não quer se submeter, renunciar a sua vida por amor ao evangelho.
Então, nós vemos aí uma forma barata, uma forma injusta e que não funciona nós adaptarmos o evangelho à nossa forma de viver. Na verdade, nós temos que negar todo o nosso eu, porque inclusive Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu convido o Senhor a ser rei na minha vida, tudo precisa se tornar novo. E como é que vai se tornar novo? Quando Jesus ele passa a reinar na minha vida. No versículo seguinte, nós percebemos que o Senhor ele nos ensina, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O Senhor, quando ele é gerado dentro de nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor ele proverá todas as coisas. Ele proverá o pão, ele proverá o sustento para a nossa casa, ele proverá todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer, o Senhor nos ensina que dentro dessa questão do pão nosso, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 6,26, e ele vai dizer assim, olha para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. E ele vai nos perguntar, vocês não têm mais valor do que as aves dos céus? Então o Senhor é um Deus provedor. Quando ele nos convida a que nós geremos Cristo em nossa vida, para que ele seja formado em nossa vida, ele também é um Deus provedor. Nós vemos no versículo seguinte do Pai Nosso, ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Irmãos, como nós temos presenciado, eu mesmo como comerciante, pessoas que lutam pelos seus direitos. Elas querem de toda forma, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito. O PROCON ele fez isso, ele trouxe muitos direitos e as pessoas lutam e brigam pelos seus direitos. Mas nós precisamos também saber que nós temos deveres. Até Deus, quando diz, eu vou perdoar você, se você perdoar ao seu semelhante. Esse texto, logo depois do Pai Nosso, o Senhor continua afirmando mais 2 vezes, se você perdoar, eu te perdoo. Se você não perdoar, você não será perdoado. Ele nos perdoa, mas nós também precisamos perdoar. Eu quero lhe desafiar a algo que talvez você nunca tenha sido desafiado. Eu quero lhe desafiar a perder por amor a Cristo, a renunciar por amor a Cristo. Lembra? Ele mesmo ensinou, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém quiser tirar uma parte da tua roupa, dá outra. Porque o Senhor, ele sempre ensinou a humildade, ele sempre ensinou a renúncia, ele sempre ensinou a se doar, a não reivindicar, a ser manso. O Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, o mestre, o próprio Deus. Então, com isso, ele nos tem ensinado não a buscar, não a brigar por direitos. Lembra daquela mulher apanhada em adultério? Aquela mulher, irmãos, quando ela foi apanhada, que os homens perguntaram a Jesus, olha, na lei diz que ela tem que ser apedrejada, nós lembramos muito bem, lembramos o que o Senhor fez. Ele simplesmente disse, olha, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora, todos, porque todos reconheciam que tinham pecado. Mas Jesus poderia muito bem apedrejar aquela mulher, porque ele era o único que não tinha pecado. Mas o que fez o Senhor? Ele disse, cadê aqueles que te acusaram? E ela disse, eles foram embora. Ele disse, olha, eu também não te acuso, mas vá e não peques mais. Ele não apedrejou aquela mulher, mas ele perdoou. Então eu quero te convidar a renunciar, quero te convidar a perdoar, quero te convidar a simplesmente perder por amor a Cristo. Seguindo, o texto diz,
o Senhor diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vimos 3 coisas aí nesse versículo. Uma delas é que o Senhor nos ajuda na tentação. Ele nos ajuda. Nós oramos para que Ele nos ajude a não cair em tentação. Irmãos, nós precisamos lutar por aquilo que nós estamos sendo tentados e pedir ajuda ao Senhor para não cair, para não desagradar o Senhor, porque nós estamos formando Cristo em nós. Nós estamos gerando Cristo em nós e devemos fugir de todo tipo de tentação. Mas do mal, Deus ele nos livra. Ele nos livra de toda a ação de Satanás. A Bíblia diz, lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos ajuda a nos livrar do mal, de todo o mal que vem da parte de Satanás. O Senhor nos livra. E outra coisa, a terceira coisa, é que o poder e a glória é do Senhor. O reino é do Senhor. Então nós vimos aqui também, e citando João Batista, em João 3,30, ele diz assim, é necessário que ele cresça, ele quem? Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então nós vimos que João Batista, ele nos ensina a que Cristo ele deve ter primazia na nossa vida e tudo que façamos é para a glória dele, é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero citar mais 2 textos aqui, um é lá de Tito 2, de 11 a 14, que diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, quando Cristo ele é gerado em nós, então nós temos tudo isso. Nós temos a bênção do Senhor, nós temos a graça salvadora, porque se manifestou o Deus Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fugir, renunciar toda impiedade, concupiscência mundana, vivendo de forma sóbria, justa e piamente. E por fim, Colossenses 1, 26 e 27, Paulo diz que havia um mistério que esteve oculto em todos os séculos, irmãos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, foi manifesto até a nós. Que mistério é esse? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é, olha o ministério, Cristo em vós, esperança da glória. Você entendeu? Cristo em vós, esperança da glória. E quando Cristo é formado em nós, quando Cristo está em nós, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso sustento. Ele é que é o provedor. Ele é que nos dirige. Ele é que nos ama. Ele é que nos livra. Ele é que nos cura. Ele é que nos santifica. A Ele toda a glória. A Ele toda a honra. A Ele todo o louvor. A Ele toda exaltação. É isso. Que Cristo seja formado em você. Que Cristo seja único na sua vida. Não outros deuses, não outras coisas, não outras vaidades, mas o Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.